Olá, eu sou o professor Marcos Alberto. Na aula de hoje nós vamos discutir o assunto proposto para a primeira semana do PET do primeiro ano do ensino médio. No primeiro momento eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema proposto, para essa primeira semana. Em seguida vou resolver alguns exemplos e por último nós vamos discutir os exercícios, ok? Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal para que assim que eu postar os vídeos você tenha acesso. Então, olha só, o tema dessa semana, da primeira semana, é notação científica e expressões algébricas. Primeiramente, vamos falar sobre notação científica. Para que serve notação científica? De antemão, eu vou falar para vocês o seguinte, que notação científica serve para eu representar números muito grandes ou números muito pequenos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. E a forma de nós escrevermos esses números é dessa forma aqui que eu estou destacando para vocês. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu vou falar o seguinte, que esse n que vai aparecer, esse n é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, beleza? Daqui a pouco nós vamos ver por que é dessa forma. Então tem alguns exemplos aqui, ó. O exemplo que eu coloco para vocês é o seguinte, tem um texto aqui e aparecem alguns números um pouquinho grandes aqui que nós vamos escrever esses números em notação científica. Até onde podemos ver? 8 quilômetros, 1000 quilômetros, menos que 6 quilômetros se olharmos ao longo de uma ferrovia reta ou estivermos parados numa praia olhando para um barco no horizonte. Mas, numa noite escura, com céu limpo, podemos ver com nossos olhos tão longe como... Eu nem vou ler esse número para vocês, né? Então é essa coisa aqui, quilômetros aqui na frente. Nem parei, me atentei para ver como que lê esse número aqui na verdade. Até onde se encontra a galáxia de Andrômeda, que é a primeira galáxia mais próxima da nossa, né? Que a nossa é a Via Láctea. Para um objeto tornar-se visível, a luz deve viajar do objeto até nossos olhos. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano possui 31 milhões de segundos. Milhões, beleza. Então, quando pergunta até onde podemos ver, é lícito respondermos, podemos olhar para o passado, olhar o passado. Então, vou até destacar isso aqui para você parar um pouquinho e pensar assim, como assim olhar para o passado? Então, na aula presencial de amanhã, nós podemos discutir isso aqui, tá bom? Então, olha só, a ideia, como eu falei, notação científica, é eu escrever números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais simplificada. Então, observa aqui, eu tenho esse número aqui, deixa eu pegar a borracha aqui, só para eu apagar isso aqui, para não atrapalhar a gente, e eu quero escrever esse número em notação científica. Então, eu tenho um número muito grande. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui nesse número você pode observar que não tem vírgula, então é como se a vírgula estivesse aqui no final, tá? E eu vou andar aqui, ó, 3 casas, 6 casas, 9 casas, 12 casas, 15 casas, 16, 17. Então, o número que eu tenho aqui, ó, a vírgula vai ficar aqui depois do 1, tá bom? 1,4 vezes 10 elevado a quantas casas que eu andei? 17, ok? Então, ficou com essa cara aqui, observa, que é um número. No caso aqui seria o n, meu n é 1,4, que eu falei que tinha que ser maior que 1, então 1,4 é maior que 1, vezes 10 elevado a esse n minúsculo aqui, ó, esse n minúsculo, no caso aqui, é o 17, beleza? Então, aqui é a mesma coisa, 300 mil quilômetros por segundo. Eu vou escrever esse 300 mil na forma de notação científica. Da mesma forma, não tem vírgula aqui, ó, então vou andar 3 casas aqui, 6. 6 não, 5, perdão. Então, ficou 3 vezes 10 elevado a 5. Então, esse número 300 mil eu posso escrever dessa forma aqui. Assim como esse 31 milhões, o que eu vou fazer? Vou contar aqui do lado de cima. Vou andar 3 casas para a esquerda, mais 3, mais uma, 7. Então, o que eu vou ter aqui, ó, é 3,1 vezes 10 elevado a 7. Então, é aqui que eu estou simplificando meu número. Eu tinha um número grande e tentei escrever de uma forma mais simplificada. Um outro exemplo aqui, ó. A distância da Terra ao Sol é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Escrevendo isso na forma de notação científica, eu vou ter 3, 6, 7. 1,5 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Nossa, meu 7 é feio demais, mas tranquilo. Esse aqui eu já escrevi, né? 30 mil quilômetros, que é a velocidade
300 mil quilômetros, que é a velocidade da luz, nós escrevemos ali, viu, que é 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a quinta. E um ano-luz. Um ano-luz tem esse 9 trilhões, 460 bilhões, acho que é isso. De cabeça eu lembro que lê dessa forma, né? Vou parar aqui, a nossa preocupação não é essa no momento. Quero escrever esse número de notação científica, então vou vir aqui, ó. Vou contar de 3 em 3, que são muitos, né? 3, 6, 9, 12. Então, vou escrever aqui, ó, 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Então, esse monte de zero que tem aqui, ó, isso aqui eu posso jogar fora, digamos assim. Eu não preciso considerar na minha nova escrita, na minha escrita aqui na forma de notação científica. Outra coisa, agora eu tenho um número muito pequeno. Massa atômica do hidrogênio. Então, é essa coisa aqui. Eu vou colocar isso na forma de notação científica. Eu tenho uma vírgula aqui. E vou andar com a vírgula agora para a direita. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, ficou 1,66. Observe que esse número é maior que 1, né? E menor que 10. Vezes 10 elevado a... Nossa, até esqueci quantas casas que era. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Então, elevado a menos 24, porque eu andei com a vírgula para a direita. Então, lembra lá, quando eu estava andando para a esquerda, como foi para cá, ó, o expoente era positivo. Eu andei para a direita, o expoente é negativo. A mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. Vou andar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Então, vou ter aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ok? Então, é assim que eu represento números de notação científica. Então, bora aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, senão você não vai querer assistir tudo. O que nós vamos falar aqui é sobre expressões algébricas. O que são expressões algébricas? Então, a expressão algébrica é uma expressão matemática composta por números, letras e operações. Operações, sinais indicativos de propriedade. Mais, menos, vezes, etc. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma expressão algébrica. Observa aqui, ó. Então, nessa expressão, eu tenho números, eu tenho letras, tenho sinais mais também. Eu tenho outro exemplo aqui, ó. 4ab menos 3a elevado à quarta mais b, também é uma expressão algébrica, tá bom? Então, olha só, termo algébrico é um produto de números e letras ou de letras somente. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, né, nessa expressão aqui, ó, que estou destacando para vocês, eu vou ter aqui o 4ab, isso aqui eu vou falar que isso é um termo algébrico, tá? Eu vou falar que esse outro aqui também é um outro termo algébrico e esse aqui também é um termo. Se eu olhar individualmente aqui, eu posso falar que isso aqui é um monômio. Você deve ter escutado essa palavra em algum momento. Monômio, monômio. Então, quando eu pego a expressão toda que tem 3 termos, eu digo que é um trinômio, porque tem 3 monômios, né? Tem um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, tem um trinômio, quando eu olho as 3 juntas. Cada termo algébrico é formado por um coeficiente, número, e uma parte literal, que são as letras, né? Cada letra da parte literal é uma chamada variável. Por exemplo, na expressão citada, essa expressão aqui, eu vou ter o seguinte, 4ab, esse aqui é os termos, né? Os termos é 4ab, menos 3a elevado à quarta e o b. Coeficiente desse termo aqui é quem? O 4. A parte algébrica dele é quem? 4ab. As variáveis é a e b. No menos 3a elevado à quarta, o coeficiente é menos 3, que é a parte numérica, né? O a elevado à quarta é a parte literal e o a é a variável. O b, aqui eu vou ter que o coeficiente é 1, né? Como se fosse aqui, ó, 1 vezes b, não preciso colocar 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes b é b. A parte literal é o próprio b e a variável é o b, beleza? Continuando, o que é valor numérico de uma expressão algébrica? Então, o valor numérico de uma expressão algébrica é o seguinte. Eu tenho a expressão, está aqui, ó, uma expressão algébrica. Os termos são esses aqui, como nós discutimos agora há pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou atribuir valores para as minhas variáveis. Olha só, no exemplo A aqui, se eu tenho 4ab menos 3a ao quarta mais b, se eu falar que o a é igual a menos 1 e o b é igual a menos 2, qual vai ser o valor dessa expressão? Eu vou descobrir. Vou pegar aqui 4, multiplicar a, o a vale menos 1, 1 menos, vezes o b, que é menos 2, menos 3 vezes a, o a vale menos 1, elevado à quarta,
mais B. B é menos 2. Então, parênteses aqui. Então, vou fazer aqui o seguinte. 4 vezes menos 1 vezes menos 2. 1 vezes 1, ou melhor, 1 vezes 2 é 2. Menos vezes menos é mais. Então, não vou deixar com sinal aqui não, tá bom? Depois, menos 3 vezes menos 1 elevado à quarta. Como o expoente é par, e aqui a base é negativa, o menos 1 é negativo, então eu vou ter que o resultado é positivo, beleza? Se eu tivesse aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, quando eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 4 vezes, é 1. 1 menos vezes menos, mais. Então, tá aqui. Aí depois aqui também, menos vezes menos é mais. Então, eu vou ter aqui, ó, mais vezes mais, que vai ser mais, beleza? Então, por isso que meu 1 aqui foi mais. E aqui, mais vezes menos, menos. Menos 2, ok? Eu estou multiplicando esse mais aqui, vezes esse menos aqui dentro do parênteses. Então, 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1, menos 3, com menos 2. Então, 8 menos 3 é 5, menos 2, eu vou ter 3. Ou seja, isso aqui, ó, esse valor que eu obtive aqui no final, é o valor numérico da minha expressão algébrica, para quando o A vale menos 1 e o B vale menos 2. Mais um item aqui, o item B. Eu quero que o meu M aqui agora valha meio. Então, vou ter que 2 vezes meio, ali eu tenho um expoente, né, ao quadrado, então vou colocar parênteses, menos 5m, opa, 5m, né, deixa eu apagar aqui, meu m, eu tenho um valor para o m, né, eu estou falando que o m vale meio. Então, vamos embora colocar meio lá, vezes meio, mais 3. Então, vou ter 2 vezes 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 1, e aqui, ó, quando tivesse 1, né, 1 vezes 2, 2, mais 3. Eu posso simplificar aqui, ó, que vai dar 1 e aqui vai sobrar 2, né? Então, 1 vezes 1 é 1, e aqui embaixo vai sobrar só o 2, porque eu já simplifiquei, menos 5 meios, mais 3. Aqui, como o denominador, os denominadores são iguais, eu posso conservar o denominador e subtrair. Então, vai ficar 1 menos 5. Então, vai dar menos 4, mais 3. 4 dividido por 2 é 2. Como aqui em cima é negativo e aqui embaixo é positivo, menos dividido por mais, menos. Então, menos 2 mais 3. E eu sei que menos 2 mais 3 é igual a 1. Tá bom? O outro exemplo, esse aqui eu vou começar e vou deixar para vocês terminarem. Ou, então bora lá, vamos ver se dá tempo, para não ficar muito grande o vídeo. Então, aqui o A vale menos 2, ou melhor, menos 1 e o B 2, né? Então, menos 1 ao quadrado vezes B que vale 2, menos 1 ao quadrado não ao cubo, mais B ao quadrado, então 2 ao quadrado, opa, 2 ao quadrado é 2. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1 positivo, vezes 2, menos, aqui menos 1 ao cubo vai dar menos 1, mais 4, ok? 2 ao quadrado é 4. Aqui 1 vezes 2 é 2, menos vezes menos ó, ficou parecendo uma carinha, posso colocar até um olhinho aqui, beleza, ficou bonitinho. Menos vezes menos é mais, então aqui vai dar 1 mais 4. E aqui eu vou somar todo mundo positivo, né? Isso aqui dá 7. Ok? Então, eu espero que aqui tenha tirado as dúvidas em relação ao que é uma expressão algébrica, o que é notação científica, né? Como escrever números de notação científica. E agora nós vamos para as atividades do PET de vocês. Então, olha só, a primeira atividade, curiosamente, nós já até falamos alguma coisa sobre isso, né? Agora há pouco eu falei, só que lá eu arredondei, né? Falei que a distância entre a Terra e o Sol era de 150 milhões de quilômetros. E aqui está falando que a distância é aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, eu quero escrever essa distância em notação científica. Então, ó, olha só, eu vou apagar aqui esse rabisco que eu fiz ali, né? Nós vamos escrever isso numa notação científica. Vamos lá. Então, eu tenho um número muito grande, né, digamos assim, né, e vou escrever isso numa notação científica. Vou andar 3 casas para cá, mais 3, mais 2. Então, vou ter 1,49 e o 6, né? Esse monte de zero eu vou jogar fora. Vezes 10, sempre vai ser 10. E agora eu vou contar quantas casas que eu andei. Eu andei 3, 6, 8 casas. Então, 10 elevado a 8. Ok? Então, meu número de notação científica, eu tenho as alternativas aqui, ó.
Então, qual vai ser a resposta correta? De cara, eu poderia descartar isso aqui, né? Porque isso aqui não é um número... isso aqui seria meu n, né? Esse n não é maior ou igual que 1. Lembra lá que meu n tem que ser um número maior ou igual que 1 e menor do que 10. Nesse caso aqui, isso não é, né? Não obedece. Aqui também não, deu 149,6, também não serve. Aqui 14,96 também não serve. Então, eu já poderia aqui vir marcar, ok? Sem fazer cálculos. Mas eu quero que vocês façam todas as anotações no pé de vocês aí para me mandar, beleza? E tirar as dúvidas comigo. Pode ser aqui no vídeo ou no grupo do WhatsApp, beleza. Então na aula de amanhã. Atividade 2, eu quero escrever isso aqui na forma decimal, esse número. Então tem as alternativas aqui. Vamos lá. Então a ideia é a seguinte, eu vou escrever aqui o número novamente aqui, ó. 23, 4,123. Esse número está elevado a menos 7. Então, isso aqui significa que eu vou ter que andar com essa vírgula 7 casas para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vírgula aqui e 0. Vou até trocar aqui, ó, porque é o seguinte, a ideia é cada espaço desse, lembrando, minha vírgula ficou aqui, vou colocar um 0 aqui, e para cada espacinho desse aqui, eu vou colocar um 0, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Meu número é 0,0. Aqui, ó, é só contar, são 7 zeros, tá bom? Nesse intervalo aqui são 6, já escrevi o 6, 4, 127. Então, nós vamos lá marcar. Esse aqui não, né? Que só tem 3 zeros. Aqui tem 3, 6, 7 zeros, também não é esse aqui. Esse aqui só tem um zero antes da vírgula, também não é. Então, nossa resposta é essa aqui, né? Deixa eu ver, 3, 6, beleza. Então, nossa resposta é o item D. No item, na questão 3, vou continuar escrevendo vermelho, né? Até bonitinho, que são as cores do Palmeiras. Então, eu vou continuar escolhendo vermelho, não, perdão. Nossa, vermelho. Verde. Então, eu quero saber o seguinte, eu quero saber o valor dessa expressão algébrica aqui, ó. Quando o A vale 1/3 e o B vale 2/5. Eu sei que vocês não gostam de fração, né? Mas vamos ter que trabalhar com fração. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1/3 mais 2/5. Isso aqui dividido por A, que A nada, eu escrevi aqui de novo, tá, gente? 1/3 é A vezes B, então 1/3 vezes 2/5. Vai ficar feio, mas vou tentar consertar aqui. Então, olha só, eu tenho que somar essas frações, ó. Geralmente a gente aprende usando MMC. No vídeo aqui eu não vou não vou explicar usando MMC para o vídeo não ficar tão grande, já está 17 minutos. A ideia vai ser o seguinte, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, 1 vezes 5 dá 5, mais 2 vezes 3 dá 6, e vou multiplicar os dois aqui, os denominadores. 3 vezes 5, 15. Quanto que dá isso aqui? 11 sobre 15, beleza? Então, vou colocar aqui 11 sobre 15, nossa, 15, nossa, que trem feio. E aqui embaixo, multiplicação de fração. Então, vou botar aqui numerador vezes numerador, 1 vezes 2 é 2, denominador vezes denominador, então, vou botar 3 vezes 15, 15. Então, o que eu tenho é a fração de cima dividido pela fração de baixo. Então, como que eu divido fração? Vou até escrever isso aqui novamente, ó, passo a passo. Eu estou dividindo fração. Mas para dividir fração, o que eu faço? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é você trocar o numerador e o denominador dessa fração. Beleza? Aí, o que dá para fazer aqui? Eu vou multiplicar por 15 e depois vou dividir por 15 aqui, ó. Então, eu posso simplificar, que vai sobrar 1 e aqui 1. Então, vai ficar 11 vezes 1, que é 11. 1 vezes 2, que é 2. Então, 11 meios. Só que eu não tenho essa alternativa, certo? Então, o que você vai fazer quando não tem? Nesse caso, né? Vamos embora fazer isso aqui, ó. Vou dividir o numerador pelo denominador. 11 dividido por 2 é 5, né? 2 vezes 5 dá 10, para 11 falta 1. Então, essa aqui é a minha parte inteira. Eu vou ter 5 inteiros e 1 meio. Beleza? E como que eu escrevo isso? Dessa forma aqui. Agora sim, eu tenho um item incorreto, né? Qual é o item incorreto? O item C. Beleza? Bora pro próximo. O vídeo não ficar... Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela largura. Medida da largura. Dessa forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como... Essa aqui é bem simples, né? Porque está falando que eu tenho que multiplicar essa coisa aqui
por essa coisa. Então, bora multiplicar. Só que a ordem aqui dos fatores, né, não importa. Então, bora colocar o 2x multiplicando o 3x mais 5. Quando eu multiplicar esses dois, 2 vezes 3 dá 6, x vezes x dá 6x ao quadrado. Eu também tenho que multiplicar esse cara aqui, que é mais, né? Aqui no meio é mais. Então, mais 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10x. Então, essa aqui foi bem tranquilo. Nossa, aqui baguncei o trem todo. Ficou feio, mas tá bom. A letra B. Bora pro próximo. Complete a tabela a seguir. Esse aqui eu não vou completar todos para vocês. Eu vou fazer só alguns e vocês completam os outros aí ou tira dúvida, caso você não saiba. Ó, o dobro de um número. Eu não sei quem é esse cara, então eu chamou de x. Então, 2 vezes x. É sempre x? Não necessariamente. Eu posso chamar de qualquer letra, qualquer variável, tá bom? O triplo de um número. Então, esse número eu não sei quem chamou de x. Aqui também chamou de x. Mais 5. Então, o triplo de um número mais 5. Um número menos 4. Agora, eu vou mudar aqui, ó, colocar m. M menos 4. Beleza? O quadrado de um número menos 1. Sei lá, o quadrado, quem? Y, vamos chamar y. Y ao quadrado menos 1. Beleza? O triplo de um número. Ah, você quer que esse número seja x de novo? Então tá. Então, 3 vezes x. A metade de um número. Quem é esse número? Sei lá, vou chamar de x de novo. Então, vou pegar x e vou dividir por 2. Beleza? A soma, eu estou pulando alguns que eu não vou fazer todos, tá bom? A soma de um número com o seu triplo. Quem é esse número? Vou chamar de m de novo. Então, a soma desse número, esse número mais o triplo dele. A soma de um número com o seu triplo. Então, tá aqui, o triplo dele é 3m. Se eu quiser somar, isso aqui vai dar 4m, né? Mas vamos deixar desse jeito. Aqui do lado eu tenho mais um pouquinho, ó. A diferença de 3 números consecutivos. Esse aqui é interessante de pensar, porque vamos pegar 3 números consecutivos. Eu posso pegar aqui o x. Quem vem depois dele? X menos x mais 1, né? Quem é o próximo? X mais 2. Então, eu quero a diferença desses 3 números. Então, eu posso pegar aqui, ó, x menos o x mais 1 menos o x mais 2. Dá para eu simplificar isso aqui, beleza? Mas só que eu não vou simplificar só para o vídeo não ficar longo e lá na aula presencial a gente discute isso aí, tá bom? Vamos embora fazer isso aqui, ó. Eu estou pulando aqui de uma forma aleatória, tá? O quadrado da soma de dois números. O quadrado da soma de dois números. Então, bora aqui. Vou somar dois números. Sei lá, vou chamar aqui, ó. Somar dois números, vou falar que esse número é A e B. E eu quero quem? O quadrado deles. Então, todo mundo aqui ao quadrado. Beleza? Bora fazer isso aqui agora. O quadrado de um número mais um. Quadrado de um número. Quem é esse número? Chama de A. O quadrado dele mais 1. Beleza? Bora fazer o último aqui e vocês fazem o resto. O cubo da soma de dois termos. O cubo da soma de dois termos. Quem são esses caras? Vamos pensar em dois termos aqui? Bora? Dá pra gente lembrar do que é termo algébrico? Vamos pegar dois termos. Sei lá, vou pegar aqui também. Vou pegar o A mais B. O cubo da soma, então, vou pegar aqui esse termo aqui A. Aqui. A mais B. E vou elevar ao cubo. Beleza? Poderia ser quaisquer outros, gente. Beleza? Desde que você estivesse levando ao cubo. Então tá bom. Não vou fazer todos e vocês completam os outros aí e tirar dúvida também na aula, como eu falei. São 23 minutos já, bora tentar fazer isso logo para não ficar muito grande. Questão 5. Questão 5? Questão 5. No tema, aqui ficou 3, né? Na questão 5. No texto, recapitulando, há informação que entre dois números racionais há outros números. Quais seriam esses números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre números irracionais. Então, a ideia é a seguinte. Essa aqui, na verdade, eu vou só discutir, na verdade, explicar. A ideia é para vocês pesquisarem, né? Vou falar um pouco aqui, vocês vão pesquisar. Então, quero que vocês respondam as perguntas, né? Quais seriam esses outros números? E está perguntando se são todos racionais e está pedindo para você pesquisar sobre números irracionais. Então, olha só, a ideia é a seguinte, eu tenho aqui os números naturais na reta, né? Aqui os números naturais, os números nós usamos para contar.
Aqui eu tenho, do lado esquerdo tem os números negativos, né, que são números inteiros. Então tem a reta aqui, ó, com os números inteiros. Só que eu também tenho frações. São frações, aqui dízimas periódicas, aqui números decimais, aqui dízimas periódicas. E esses números, cada um é classificável de alguma forma. Você estudando nos anos anteriores, talvez no 8º ano, no 9º ano, nós poderíamos classificar todos os números que nós conhecemos em números naturais, são os que nós usamos para contar. Aí depois os números naturais não eram suficientes, né, para resolver todos os nossos problemas, aí vieram os números inteiros, vamos dizer assim, né, criamos os números inteiros, descobrimos, né, os números inteiros para ajudar no nosso dia a dia. Depois, tem os números que são as frações, os números decimais, etc. São números decimais, as dízimas superiores são os números racionais, representados pela letra Q. Ainda mais, tem os números irracionais, que são, aqui por exemplo, o π, você deve lembrar, né? 3, 14, blá, 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 blá. São aquelas dízimas periódicas que, ou melhor, as dízimas não periódicas, né? Aqui eu também tenho um número irracional. E quando eu junto todos esses conjuntos, ainda tem esse número aqui do conjunto dos números complexos, que eu nem vou falar para vocês, vocês estão no primeiro ano, né? Então vocês vão ver isso um pouco mais à frente. Mas olha só, se eu tenho um número natural, ele é um número inteiro. Aí o número inteiro é um número racional, e todos os números racionais, somando, se eu pegar aqui os números racionais, que é representado pela letra Q, e unir, Q porque é de quociente, e unir com os números irracionais, que é representado pela letra I, eu vou ter o conjunto dos números reais. Digamos que são todos os números que vocês conhecem até o momento, né? Como eu falei, tem outros números, que é o conjunto dos números complexos, que você vai ver até um pouco mais à frente. Mas até o momento você só ouviu falar de números racionais e números irracionais, tá bom? Então, isso aqui é só para você te ajudar na pesquisa aí, beleza? Porque está querendo saber quais seriam os números aqui, né? Entre dois números racionais há infinitos outros números, né? Então está perguntando quem são esses números, se são todos racionais, está pedindo para você pesquisar. Então pesquisa, aqui eu já comentei para vocês um pouquinho, aí talvez te ajude na hora de resolver atividades, beleza? Então, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Peço que você se inscreva no canal se não é inscrito. E até a próxima semana, semana 2. Ok? Se inscreva aí. Abraço.